A graça e a paz, queridos. Hoje nós vamos trazer uma lição importante, como as demais. Nós estamos estudando aí sobre a origem, natureza e vocação da igreja. E hoje nós vamos estudar a igreja, o organismo e organização. Hoje nós vamos ver, né, a importância da gente conhecer a igreja como um organismo e como uma organização. Vai ser bênção. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí, deixa o seu like. Obrigado aí por estar nos dando aí a preferência de estar conosco. Deus te abençoe. Fica aí até o final, compartilha aí com seus amigos, seu grupo, e vai ser bênção para a nossa vida, tá bom? Tamo junto aí, fica conosco aí até o final, ok? Bem, nessa lição nós vamos estudar, conforme eu já disse, organismo e organização. Nós vamos ver o propósito, né, dessa lição de evidenciar a importância da organização eclesiástica, né, diferenciando do institucionalismo e também o legalismo. Então, hoje, nós vamos ver como base também para o nosso estudo a igreja primitiva, certo? A nossa lição bíblica em classe, ela está em Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7, ok? Então, fica aí conosco até o final e vamos aprender mais um pouquinho da nossa lição abençoada dessa semana, entendeu? Bem, nós vamos ver aqui a estrutura da igreja cristã. Então, conforme nós já dissemos, nós vamos ver aí como funciona a igreja, né? A igreja, ela é o corpo de Cristo. Simbolicamente, né? É o corpo de Cristo. E como um corpo, ela é um organismo. Mas, como um organismo, ela também tem que funcionar, né, de forma organizada, né? Assim como o nosso corpo. O nosso corpo, ele tem vários órgãos que formam um corpo, né? Temos olhos, temos ouvido, temos o nariz, temos o estômago, temos o fígado, né? Temos o aparelho digestivo, urinário, respiratório. Então, dentro desse contexto, existe, né, os órgãos, mas esses órgãos formam o corpo, né? Então, mas tudo depende um do outro, tudo funciona de uma forma organizada. É isso que a gente vai estudar aqui. A igreja, né, ela é um corpo, é o corpo de Cristo. E tem vários membros, né? E um depende do outro. Então, nós fazemos parte de um corpo, dependemos um dos outros, mas dependemos, acima de tudo, da cabeça, que é Cristo. Ok? Então, isso vai ser bênção. Estrutura, vamos ver aqui primeiramente, a estrutura da igreja cristã, certo? A igreja de Cristo. A igreja como um organismo. Bem, um organismo, ele é visto, né, como um conjunto de órgãos, conforme eu já disse, né, que constitui o ser vivo, certo? Então, nesse corpo tem vários órgãos e cada um com uma função diferente. Óbvio que o estômago funciona diferente do coração, mas todos eles têm que funcionar para o corpo se manter, entendeu? Então a gente sabe que metaforicamente, simbolicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. Você pode ler lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Né? E Cristo é o cabeça dessa igreja. Você está lá em Efésios, capítulo 5, verso 23. Então, assim como um corpo funciona, né, pela harmonia dos seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem aqui independentemente. Nós dependemos um dos outros. Portanto, a igreja é o corpo místico de Cristo, ok? E Cristo é a cabeça da igreja. Então, a gente precisa entender isso. Então, ela é um organismo. Mas também ela é uma igreja com uma organização,
entendeu? Porque muita gente pensa, não, porque a igreja não precisa nem de líder, não funciona não. A igreja ela tem que ter organização. E a Bíblia traz a organização da igreja. Então, a igreja, de forma organizada, né? Vamos ver aqui, por exemplo, a forma de organização, primeiramente, da igreja primitiva. A organização da igreja primitiva era simples, entendeu? Tinha nada de extraordinário, era simples, mas funcionava. É isso que é importante. Às vezes as pessoas têm muitas formas de organização profunda, é isso e aquilo, mas não funciona adequadamente. A igreja primitiva tinha uma organização simples, você pode ler o livro de Atos lá, mas funcionava, é isso que é importante. O que a igreja tem é que funcionar, entendeu? Então, a igreja seguia, por exemplo, ela tinha a liderança centralizada nos apóstolos, entendeu? Então, dessa forma, os apóstolos faziam o quê? Eles doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais e se reuniam em concílio, entendeu? Então, eles eram usados dessa forma, doutrinando, ensinando, liderando, administrando, levantando obreiros. Era simples assim, mas funcionava. Por quê? Porque também eram cheios do Espírito Santo, né? E eles trabalhavam em prol não de si mesmo, mas do grupo, da igreja, certo? Seguindo as orientações que Jesus deixou, entendeu? Então, por outro lado, a gente precisa ver, saber, né, diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada, né? A organização saudável, né, é saudável, mas o institucionalismo não, entendeu? A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo amarra a igreja, ela fica presa, né, àquela instituição ali, ela não tem liberdade, né? Por exemplo, a igreja católica é uma igreja institucional, ela não pode sair daquele padrão, né? Mesmo que seja a Bíblia, mas não pode. Ela tem que ficar presa ao que foi programado ali. Não pode mudar, né? Mas uma igreja organizada, ela vai seguir o padrão bíblico. E o padrão bíblico, ele não dá uma regra fixa, certo? Não, porque cada igreja local, ela já está dizendo local, cada local tem a sua cultura, tem a sua estrutura. É lógico que não pode fugir do padrão da Bíblia, mas a cultura muda, né? Dependendo do lugar. Então, é isso aí que a gente tem que entender. Três aqui, organismo e organização. Então, vemos que a igreja, como corpo de Cristo, ela é um organismo, certo? Vivo e uma organização, porque ela existe como organismo e como organização. Por quê? Porque todo organismo tem que ser organizado, entendeu? Não é porque é um organismo que vai ser uma coisa desorganizada de qualquer jeito, de jeito nenhum, entendeu? Então, nesse aspecto, podemos dizer o quê? Que não há organismo sem organização. Mais uma vez, voltamos para o nosso corpo. Para pensar e imagina como o nosso corpo é organizado, né? Como tudo funciona adequadamente, né? Cada órgão tem função diferente, mas todos eles funcionam adequadamente em prol do corpo, formando ele, né? É a mesma coisa a igreja. Cada um membro do corpo de Cristo, cada um crente, ele tem uma chamada, tem uma função, tem um dom, mas tudo é para a glória de Deus, não para a glória do órgão, do membro. Não, cada um sabe que Cristo é o cabeça da igreja. É ele que comanda, tá? Assim como o corpo humano tem um cérebro que movimenta o corpo, também Cristo é o único, é o cabeça que movimenta a igreja e os seus membros, certo? Assim como eu levo a minha mão para onde eu quero e olho para onde eu quero também, Cristo também leva um membro da igreja onde ele quer. Por quê? Porque ele é o dono da igreja, é o cabeça, entendeu? Ele não é o cabeça, ele é a cabeça, né? Então, alguns acreditam que a igreja existe somente
na forma de organismo e rejeita toda forma de organização. Então, tem pessoas que pensam assim, né? A igreja é um organismo, então precisa de organização, precisa de líder, cada um faz o que quer. A Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia coloca os líderes na igreja. Você lê o livro de Atos, vão ver. A igreja primitiva tinha líderes, né? Tinha líder para formar outros líderes. Então, isso aí não existe. Se a igreja é um organismo, não precisa de organização, não precisa de líder. Isso aí não existe na Bíblia. Entendeu? A gente precisa entender isso. Então, por exemplo, para essas pessoas, não deve haver liderança ou estrutura alguma. Nada. Vamos fazer do jeito que der. Isso aí, a Bíblia diz, né, que Deus é Deus de decência e ordem. Aonde tem desordem, Deus não está presente. E uma igreja sem líder é uma igreja em desordem, tá? Porque tem o líder principal, que é Jesus, mas ele estabeleceu na igreja pastores, entendeu? Estabeleceu apóstolo, estabeleceu mestre, profeta, evangelista, para a edificação do corpo de Cristo. Então é isso que a gente precisa entender. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos uma igreja como forma de organismo e organização, ok? Então, uma igreja, ela tem que ser, acima de tudo, organizada e ter uma liderança presente, dirigida por Deus. Vamos para a última, para encerrando essa parte, diz assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia dos seus membros, certo? Da mesma forma é o corpo de Cristo. Então, saindo dessa parte, o corpo humano ele funciona de forma harmônica. Assim também a igreja tem que funcionar de forma harmônica também. Tem que ter harmonia, tudo com um objetivo só. A parte 2 aqui, vamos para lá. Igreja, um organismo vivo e organizado. Vamos ver aqui no seu aspecto local, né? Então, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente, né? Nós já aprendemos que fazemos parte da igreja, daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Mas todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele tem uma igreja local para congregar, né? Todo aquele que faz parte da igreja universal, né, espiritual, ele tem que fazer parte de uma igreja local, né? No Novo Testamento havia a igreja que estava em Roma, a igreja que estava em Corinto, a igreja Éfeso. Então isso aí é normal. A igreja daqui onde a gente mora são a igreja local, né? Então, como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento também era organizada, certo? Por exemplo, ela se reunia, certo? Isso é a organização. Ela orava, entendeu? Tudo debaixo da liderança dos apóstolos, entendeu? Contudo, enxergava as demandas também sociais que precisavam ser atendidas, né? Instituiu o diaconato, né? Por causa das demandas sociais, né? Foi necessário levantar diáconos. Então a igreja escolheu 7 diáconos e trouxeram os apóstolos, que impuseram as mãos sobre eles e receberam a responsabilidade do diaconato de cuidar da parte social da igreja. Entendeu? Então, isso é o quê? Organização. Está entendendo? Visão para atender uma necessidade inesperada. Entendeu? Isso aí é muito importante. Então, a igreja também, ela enviou os seus primeiros missionários, tinha visão, né? A igreja missionária é a igreja de visão, que enxerga a necessidade de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é organização, entendeu? Então, todos esses fatos mostram o quê? Um organismo, né, vivo agindo de forma organizada. Então, a igreja organizada é uma igreja que se mexe, que se movimenta, que vê a necessidade, que evangeliza, que faz aquilo que tem que fazer, obedecendo o ID de Jesus.
entendeu? E organização faz parte da vida da igreja, entendeu? Faz parte, porque Deus é organizado. Então, Ele quer a sua igreja organizada, obedecendo a sua palavra, o que está escrito na Bíblia. Então, no seu aspecto litúrgico e ritual. Então, toda a igreja organizada, ela possui uma liturgia e seu ritual, né? A liturgia aqui é a forma de culto, né? Tem igreja que tem uma liturgia diferente da outra, todos com decência e ordem, né? Tudo aquilo que passa do limite é igual um médico falou, a diferença do remédio para o veneno é a quantidade. Passou do limite, faz mal. Então, tudo tem que ser com decência e ordem. Tem igreja que bate palma, tem igreja que não bate palma, tem igreja que dá glória a Deus, tem igreja que não dá glória a Deus. São formas de culto, né? Lá na África, a forma dos crentes lá adorar a Deus é bem expansiva, né? Em outros lugares são bem mais devagar, mas cada um tem seu jeito, cada um tem sua liturgia, e nós devemos respeitar. Quem deve gostar ou não do modo de adorar é Deus, não sou eu. Não estão adorando a mim, estão adorando a Deus, né? E tem pessoa que, se não adorar a Deus como ele adora, não é a forma correta. A forma correta é a dele. Não, cada um é de um jeito. Cada igreja tem a sua cultura, cada igreja tem a sua liturgia, e a gente deve respeitar, desde que seja com decência e ordem, né? Isso aí a gente precisa entender. Então, a organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, ela mantém a decência e a ordem no culto. Se não tem decência e ordem, não é uma igreja organizada. Porque uma igreja organizada, ela tem um culto decente, certo? Eles dão a glória a Deus, se é pentecostal fala em língua, profetiza e canta e chora e ri, mas tudo dentro da decência e da ordem, tá? E os rituais, o ser humano adora ritual, é igual o povo de Israel, né? E gosta de inventar. Então, uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem. Você lê lá, capítulo 14, verso 40 de 1 Coríntios. Uma igreja, ela estabelece costume que deve ser observado, né? Cada igreja tem seu costume, cada igreja tem seu horário, entendeu? Aí tem que respeitar isso. Tem pessoa que a igreja dele tem que ser padrão para o mundo todo. Já errou algo, não é nada disso, entendeu? Então, da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Então, nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em água e realizando a ceia do Senhor. Era inadmissível para a igreja alguém ser membro da igreja primitiva sem passar pelas águas. Isso aí não existia na igreja primitiva. É crente, é membro da igreja, tem que ser batizado nas águas, né? Santa Ceia do Senhor. Então, encerrando essa parte, a organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Ok? Então, vamos para a parte 3 aqui. Vamos tratar agora do governo da igreja nas diferentes tradições cristãs, certo? Então, vamos ver aqui algumas formas de governo, ok? Nós vamos ver aqui, primeiramente, o governo episcopal. Bem, uma forma, né, de governo da igreja. Como ela funciona? Episcopal. Essa palavra traduz o grego episcopos, né? Ela aparece algumas vezes no Novo Testamento, lá em Atos 20, 28, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:7. Então, nesse contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominado bispo supervisor. Então, com esse tempo, esse sistema, com o tempo, né? Passou o tempo,
esse sistema passou a defender a primazia do bispo, né? Por exemplo, o papado, né? O Papa segue essa linha de pensamento, entendeu? O papado romano, o Papa é o que comanda tudo, ok? Tem igrejas por aí que disfarçadamente também é assim, né? Por trás tem um Papa que manda em tudo. Então esse é o modelo episcopal. E também o outro modelo aqui de governo é o presbiteral. Esse aí é o ofício de presbítero, tá? É encontrado no Novo Testamento também, lá em Atos 11:30 e 15:2, entendeu? Esse sistema, atualmente, né, ela elege os presbíteros. O conselho possui autoridade para conduzir a igreja local, entendeu? Então, há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre a igreja, entendeu? Isso é o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte, que segue esse modelo, ok? Em que as igrejas elas são governadas por um grupo de presbíteros. E esse grupo tira pastor, coloca, certo? Isso aí você já conhece muitas igrejas assim. É que o pastor não tem autoridade nenhuma, ok? Bem, a 3, a congregacional. É a prática de eleger dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento aqui. Nesse sistema, atualmente, o pastor é eleito numa Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisão, não estando sujeita a nenhuma interferência que venha de fora, e o modelo é seguido pelos batistas. Na verdade, né, tem igrejas que são assim, é o presbitério que decide a vida do pastor, entendeu? Isso aí, os diáconos. É um grupo que decide, tira e coloca, tá entendendo? E a igreja só aprova. Agora, a maioria das Assembleias de Deus, elas elegem, né, em regra é assim, não estou falando de exceção. A Assembleia de Deus, ela elege, né, um pastor, né, é apresentado e numa reunião administrativa, né, ele é apresentado e pode ser aprovado ou não, entendeu? Então, conforme diz aqui, ó, no contexto norte-americano, as Assembleias de Deus aproximam-se mais do modelo do governo presbiteral, entendeu? Isso aí, ó, Assembleia de Deus. Mas aqui, nossas Assembleias de Deus por aqui, ela, numa reunião, né, administrativa ali, escolhe o pastor. A igreja é apresentado o pastor e a igreja decide, né? Então, quando ele é pastor, isso aí já está definido. Ele é que resolve a questão. Então, a gente precisa entender isso, que as Assembleias de Deus, e a maioria das igrejas é assim, entendeu? É o pastor, nas nossas Assembleias de Deus é assim, é o pastor. Agora, quando vai se escolher, né, alguém para pastor ou evangelista, o que o pastor faz? O pastor escolhe, né, alguém e é aprovado pelos obreiros, é apresentado à igreja. Foi apresentado para pastor ou evangelista, que significa ministro do evangelho, aí ele é levado à convenção. Aí a convenção ordena ele, né? Que eu entendo assim, diácono é separado, presbítero é consagrado, pastor e evangelista são ordenados, tá entendendo? Então, se for um presbítero, o pastor apresenta ele na reunião de ministério, o ministério aprovou, apresenta a igreja, pronto, ele é consagrado a presbítero. Agora, para pastor e evangelista, o pastor apresenta a igreja aprova, leva na convenção e a convenção ordena ele, ou na igreja ou na própria reunião da convenção. Certo? Então, as igrejas, elas são
autônomas para decidir quem que elas vão levar. Agora, quem faz a ordenação, em regra, né, as igrejas que são submissas às convenções, quem faz a ordenação é a convenção. Agora, tem igreja que ela mesma escolhe, ela mesma decide, e é o próprio pastor da igreja, juntamente com a igreja, que faz a ordenação sem convenção. Ele mesmo é a convenção. Tá bom? Então, encerrando essa parte, o modelo de estrutura organizacional do Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos, regulamentando seus ministérios. Então, é óbvio que ninguém aqui segue uma regra fixa deixada pelo Novo Testamento, porque ele também não deixa essa regra. Está entendendo? Ele dá a linha de pensamento, ele dá o princípio. Agora, cada igreja decide. A Batista faz de um jeito, né? Presbiteriana de outro, a Assembleia de Deus de outro, e essas neopentecostal nem se fala, né? Sem comentário. Elas são autônomas por si mesmas, ali elas decidem e está decidido, ok? Então a gente precisa entender que nem todo lugar age assim, e o Novo Testamento não deixou nenhuma regra fixa para a gente. A gente tem o direito, o princípio é esse. Com os diáconos, Pedro, né, com os demais apóstolos, levou o caso para a igreja. A igreja primitiva escolheu os 7 diáconos e a igreja trouxe aos apóstolos e eles ordenaram, separaram eles. Então é assim que funciona, tá bom? Então, encerrando essa parte, a conclusão. Então, o que vimos nessa lição? Nessa lição, fizemos uma análise da igreja como organismo, certo? E organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Isso aí é o fechamento da lição, certo? Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária, certo? E outra, embora a igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia e funcionava, certo? Tem organização, gente, que não funciona, sabe por quê? Porque é muito complicada. As pessoas gostam de complicar. A Bíblia é simples, as pessoas complicam. A igreja primitiva funcionava, que era uma beleza. Por quê? Porque a estrutura dela, a sua organização era simples. E tem gente que quer uma estrutura muito complicada, muito coisa, e não funciona, só complica. Tá entendendo? Então, por outro lado, embora não haja nenhuma norma, que nem eu já falei, específica de como se deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Tá bom? Então, Deus te abençoe e até a próxima lição. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Um abraço e um beijo.